Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves e vamos juntos nessa caminhada. Eu tenho estudado muito nesses últimos tempos sobre as cartas de Paulo a Timóteo, Paulo a Tito, e quem ali da época da igreja na rua 248 vai lembrar que eu lancei o meu primeiro livro chamado Manifestando Emoções, onde nós começamos os primeiros, se eu não estou enganado, 7 capítulos falando do relacionamento de cura entre Paulo e Timóteo, onde ali Paulo como tutor e Timóteo como o seu filho espiritual, Timóteo já um homem adulto, ele enfrentou algumas situações e a partir dali eu criei aquele livro. E quando eu fui criar aquele livro, eu criei um brief, né? Brief é o esqueleto do livro onde você vai se basear sobre aquilo que você vai escrever. E mexendo nas minhas coisas, eu percebi que eu nunca coloquei um vídeo sobre isso. Então hoje nós vamos começar dentro desse tema aí mesmo, a cura do homem. Possivelmente vai se sair um outro livro sobre isso, vamos ver como é que o Senhor vai conduzir as coisas. E eu quero te convidar a participar. Lembrando, eu não quero estabelecer a verdade, vai ser um bate-papo. Vai ter esse vídeo depois de mais 6, né? Vamos liberar ele uma vez por semana e eu gostaria muito que você compartilhasse com alguém. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus santo, o Deus poderoso. Guia-nos, Senhor amado e santo, nesse estudo, nessa aula, nesse bate-papo. Pai, que tudo que aconteça seja para a sua glória. Nos conceda sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, intrepidez, eloquência, ousadia, e que tudo que acontecer aqui seja para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você está vendo o meu canal pela primeira vez, clica aí no sininho, é aquele mistério. Clica no sino, clica aí para poder nos seguir e compartilhe com quantos homens você quiser, amém? Vamos lá. A cura do homem, né? Nós vivemos numa sociedade, e você vai ver isso já no próximo slide, que durante as últimas décadas está havendo a feminilização do homem, né? E a desfeminilização da mulher, para que haja uma troca daquilo que Deus estabeleceu. A gente sabe tanto que é importante o papel do homem quanto o papel da mulher, e nós vemos aí tentando haver uma troca nisso para trazer desequilíbrio dentro da criação. Mas nesses insights, nessa conversa que nós vamos ter aqui, eu acredito que o Senhor vai nos trazer à luz sobre algumas coisas e onde nós vamos orar juntos, vamos estar juntos, porque o Senhor, Ele é conosco. Amém? Esse primeiro momento é a ferida e a palavra. Nós vamos falar sobre o tecnon, ruios e a identidade perdida. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a identidade perdida. Talvez você possa estar ouvindo um fundo bem longe lá, é porque para mim, Fernando, é mais fácil me concentrar havendo uma música perto de mim, tá? Se tiver muito silêncio, eu não consigo me concentrar. Amém? Então, vamos aí. Você pega a sua Bíblia e você vai abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2, que diz assim: ó, Paulo escreve ao seu filho espiritual, que é Timóteo. A Timóteo, meu amado filho, né? Graça, misericórdia e paz. Olha só, graça, misericórdia e paz. Se você tiver aí com a sua Bíblia ainda aberta, se você ler lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, vai estar também uma frase muito parecida de Paulo para Timóteo, porque Paulo vai colocar Timóteo à frente de uma igreja, né? Uma igreja que era assim um pouco problemática, que era a igreja de Éfeso. Então, Paulo, ele chega e ele vai dar conselho, vai te chamar de filho, etc. e tal, porque Timóteo precisava disso. Então, como eu deixei escrito aí para vocês, né, entre aspas, a palavra teknon,
né, que é uma palavra muito importante para que a gente possa entender, discernir o que nós vamos, estudar hoje. Amém? Glória a Deus. Por quê? Então Paulo, ele vai falar lá no primeiro capítulo do lá na primeira carta a Timóteo, Paulo, ele vem com essa mesma palavra. E no capítulo 2, no segundo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, Paulo reflete isso novamente. Por quê? Porque ele entendia que o seu filho espiritual precisava de ajuda, tá? Qual é o pano de fundo disso tudo, né? Vamos procurar entender o que que Timóteo estava vivendo. Éfeso, irmão, não era apenas uma cidade estratégica da Ásia Menor. Ela era uma encruzilhada espiritual onde forças visíveis e invisíveis estavam disputando aquele território. Ali era uma terra muito próspera, ali havia uma grande festa para Diana, deusa dos Efésios, né? E agora o evangelho chega lá, se você ler Atos 19, se eu não estiver enganado, né? Onde as pessoas, 4 ali, são batizadas pelo Espírito Santo ou mais, não lembro agora, né? Depois nós vamos, você pode ler esse texto, e ali começa uma onda de conversão. Então, as forças visíveis, que eram as pessoas que ganhavam dinheiro com aquilo, né? E as forças invisíveis, as potestades espirituais que ali habitavam, com a chegada do evangelho, começa uma grande guerra. E Timóteo, ele é posto como um frente, né? Um voz, alguém que vai tomar conta daquele povo, guiar aquele povo, e lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, vai ter algumas especificações que Paulo fala. Aliás, toda a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai explicar tudo aquilo que Timóteo precisa fazer, né? E ali estava se erguendo uma igreja vibrante, mas profundamente pressionadas por ventos doutrinários, heresias camufladas em piedade, e mestres que falavam e não curava ninguém, né? Havia um grande narcisismo religioso também ali. Então foi nesse cenário que Paulo, com o coração ardendo em zelo, escreveu a Timóteo. Eu quero já abrir um parêntese, né? Nós pastores, quando o seu pastor te chama para um gabinete, ele não está ali procurando te bater e te amassar. Pastores zelosos, eles de vez em quando vai te chamar para perto, ou vai até você, ou mesmo que no culto, em 3 minutos, chega aí, como é que você está? Está tudo bem? Não, tô, tá mesmo, tá. Ah, olha, porque o zelo é o que faz a ovelha crescer. Se você é uma pessoa zelosa no seu casamento ele é uma benção. Se você é uma pessoa zelosa no trabalho, seu trabalho é uma benção. Tudo que você for zeloso, tudo torna-se uma bênção. Então, Paulo não vai assim somente como um apóstolo, mas como um pai que sabe que está preparado, né, que está preparando, melhor dizendo, um filho para enfrentar lobo disfarçado de pastores. Paulo, Paulo era uma pessoa madura, pessoas maduras, elas preparam os seus filhos para enfrentar grandes guerras, né? Por exemplo, eh, praticamente eu já estou com 50 anos. Eu não sei que dia que você vai ouvir. Hoje é dia 23 de julho, né? Nós estamos gravando. E eu não sei quando você vai assistir isso, né? Se for depois do dia 26 de julho, eu já estou com 50 anos. Então, todos nós, dessa geração 50, 40, né? Nós éramos aquela geração, por exemplo, agora é inverno, a gente estaria na rua brincando nessa hora. Se eu ia ouvir a sua mãe gritar, fulano, cuidado com o sereno, tal. O que que as nossas mães faziam? Nos davam o quê? Uma cobertura, um boné ou uma touca. Por quê? Para a gente ter uma proteção para enfrentar o sereno. Hoje, ou nos últimos 20 anos, fulano, entra, sai do sereno, nananã. Ou seja, as pessoas têm criado seus filhos para não enfrentar o sereno. Irmão, se a pessoa não consegue enfrentar um sereno, né? Qual dificuldade de vida elas vão conseguir enfrentar? Todos nós enfrentamos sereno, saímos para trabalhar debaixo de chuva,
íamos para a escola, na chuva, em alguns momentos passávamos por lama, jogava bola na chuva, vôlei, basquete, nós fazíamos isso tudo. Nos últimos 20 anos, as pessoas elas não foram preparadas para enfrentar uma simples chuva. Então, nós precisamos ter um discernimento igual o Paulo teve. Então, Paulo, ele não envia uma simples carta, mas ele convoca Timóteo ao discernimento. E nós precisamos, como homens, convocar outros homens para o discernimento, tá? Para uma firmeza corada na verdade e no amor que corrige sem destruir. Tranquilo até aí? Fechou? Então, a palavra grega teknon fala de um filho em crescimento, um filho em processo, um filho ainda não maduro, tá? Muitos homens vivem como teknon, como homens não maduros, né? Seja aos 40, 50, 60, né? Com 20 anos, 20 é muito difícil a pessoa estar ali, a pessoa está em processo de maturação. Por mais que com 20 anos, a maioria de nós somos em cinquentão, ou perto disso, né, de 40 para frente, a gente já trabalhava, muitos já estavam até ali casado, mas estava amadurecendo, né, no seu relacionamento. Então nós aguardamos que ali de 25 para frente exista uma certa maturidade, mas nós temos visto que nos dias atuais não tem sido assim no meio dos homens, sejam eles crentes ou não crentes. Porque muitos de nós, ou todos nós, vamos ser sinceros, aprendemos a crescer na força, mas não amadurecemos as nossas emoções. Muitos são explosivos, muitos já gritam, vai embora de casa, vou te largar, vou desistir e tal. Qualquer coisa que dá uma desequilibrada, a pessoa fica desesperada. Calma, você precisa dominar as suas emoções. Nós fomos ensinados a vencer, tranquilo, mas nunca fomos ensinados a sentir. E o evangelho, ele faz uma transformação tão grande que nos torna sensível ao Espírito Santo. E isso tem gerado dificuldade em pessoas em gerar um relacionamento com Deus e com o próximo nos dias atuais. Vamos fazer um recorte aí desses últimos 15 anos para frente, desses últimos 15 anos. Né? Por que não estou criticando esse trabalho? Entenda o que eu vou dizer, hein? Entenda. Tá. Por que a galera agora abraça a questão do. Eu acho que o nome é esse, né? Movimento CIS. Algo parecido. Algo assim, né? Que a galera vai lá, estuda, é feito na palavra. Por que as pessoas estão abraçando? Por que existe uma necessidade? Você está vendo meu boné, tá aqui minha pulseira, eu sou um legendário. Por que as pessoas estão abraçando essa questão do legendário? Por que as pessoas estão abraçando a questão de movimento como o CIS? Né? É porque as pessoas elas foram ensinadas a vencer, mas não foram ensinadas a lidar com as emoções. Então, nesses ambientes que é voltado somente para homens, para ter encontros espirituais com Deus, né? Por que a montanha ela é transformadora? Né? E muitos vão na montanha, vão para o movimento CIS, a gente no movimento CIS vai para a montanha. Por que lá também? Porque são experiências que você tem contato com as suas emoções. E isso é muito importante. Além de teólogo, sou neuroteólogo. Né? Dediquei 2 anos da minha vida numa pós-graduação profunda para entender cada vez mais sobre isso. Então, aí a pessoa sobe a montanha para poder virar homem. Não, a pessoa sobe a montanha para poder lidar com as suas emoções, sejam elas boas, sejam elas ruins. Dentro do pensamento semita, dentro do pensamento judaico, e isso você vê na Bíblia, existem duas situações, né? O Yetzirah, você está vendo o contrário, mas isso aqui é minha mão direita, Yetzirah, né? Ou melhor dizendo, Yetzirah mão direita, a boa inclinação, e Yetzirah, mão esquerda, essa é minha mão esquerda, né? Que é a má inclinação. Então, essas duas inclinações estão na vida do homem. O homem precisa lidar com isso. O que é a má inclinação? É o cara ser casado,
Nossa, aquela mulher, ele conversa com o outro, pô, que mulher gostosa, e pá, mulherão, que laço, meu Deus, tá, má inclinação, você é casado, você tem a sua mulher, né. Boa inclinação, passou a pessoa, independente se você olhar ou não, não tem comentário, você vai falar de outra coisa, vai falar de futebol, vai falar da Bíblia, mas você não está dando vazão ao desejo de desejar aquela mulher. Então, quando a gente não cons quando a gente está nessa inconstância nas nossas emoções, nós estamos em processo de amadurecimento, e era o que Paulo falou com Timóteo, que Timóteo pegou uma galera complicadíssima, por mais que era uma igreja altamente próspera, né, lá em Éfeso, tanto que na fome de Jerusalém e de outros lugares Éfeso socorreu, ele estava tendo problemas, e problemas emocionais, problemas aonde ele, em algum momento mais para frente, nos outros vídeos mais à frente, né, você vai ver que ele estava tendo certas dificuldades de lidar com o seu próprio ministério, de saber se ele tinha dom ou não, se ele foi chamado para isso ou não. Assim somos nós, assim são muitos homens que às vezes pecam identidade, né. Irmãos, assim, ó, vamos ser sinceros, nós somos homens. A quinta série sempre vai existir em nós. Ainda mais se você tiver uma boa amizade com alguém. Um vai falar brincar com o outro sobre futebol. Se o cara eu gosto de coisa de Lego, montar, eu leio quadrinhos, né, eu tenho meus amigos de infância que também são pastores, né, uma vez a cada 15 dias nós se encontramos online e jogamos junto para conversar, né, desabafar e após ali orar um pelo outro. Então a quinta série existe. E aí muitos, por estar em processo de maturação, qualquer coisa: "Ei, não, eu largo, eu vou largar", sei lá, né, vamos falar de crente? "Ah, eu vou largar onde eu estou na porta, estou no banheiro, estou no estacionamento, estou no púlpito, eu estou", sei lá, em alguma área da igreja, a primeira coisa que você faz é abandonar. Você vai ver isso, anote aí, você que está vendo, lá no primeiro livro de Reis 19, quando Jezabel se levanta contra Elias, a primeira coisa que Elias faz é abandonar seu amigo. Ele abandona o seu jovem e vai sozinho para o deserto pedindo para morrer. Então, isso é problema com o emocional. Isso é uma imaturidade, porque nós estamos, se você vive assim, você está em processo de amadurecimento. E enquanto você não vencer esse processo, histórias parecidas vão repetir na sua vida até você. Ah, eu vi uma coisa que não gosto. Eu vi uma coisa que eu não gostei, vou sair. Não, a próxima vez que você vai ver a coisa que não gostou, você vai falar, não, tá, vou deixar passar, né? Porque a gente precisa trabalhar o nosso sentir, o sentir. Tranquilo até aí? Então, Paulo, ao invés de usar a palavra ruios, ruios, que significa filho maduro, né? Os gregos, quando ia mandar a carta para os filhos mais velhos, primogênito principalmente, que era o mais maduro, usava a palavra ruios, que também é para filhos experimentados, alunos experimentados, pessoas que já têm experiência. Então Paulo usa tecnon, porque ele sabia que antes de confrontar a Timóteo, ele precisava acolher. Como pai, hoje em dia como avô, como pastor, 9 de dezembro faço 25 anos de unção. Normalmente a gente precisa acolher antes de confrontar. E aquele que a gente chama para acolher e depois confrontar, ele já vem todo armado, ele já vem igual o gato, já viu o gato? O gato quando vem assustado, ele, né, fica com a pata assim, todo arrepiado. A pessoa já vem cheia de defesa, já fez a própria conversa na mente, se falar isso, eu falo aquilo, eu falo outro aquilo, não sei o que que tem. Então, um ruios, quando vai tratar um tecnon, um maduro que vai tratar alguém que está em processo de maturação, ele precisa primeiro acolher. Precisa acolher porque às vezes essa pessoa está sem identidade. E ainda não conseguiu desenvolver uma identidade cristã.
E é aí que mora o perigo para a gente não perder. Porque, irmão, se a gente for levado dentro do nosso julgamento, ei, fulano quer nada com Jesus, fulano está aqui, enche a cara de vinho, fulano está aqui, fuma, fulano está aqui, pega geral, fulano está aqui, isso, aquilo, que isso é totalmente errado, isso é pecado. Mas, se a gente for olhar com os olhos de Jesus, Jesus fala assim, ó, eu amo aquela alma, eu quero que você cuide daquela alma, quero que você traga aquela alma. Então você precisa abraçar. Ai, apagou o que eu escrevi no grupo de Zap. Se você ainda se irrita com isso, se você fala com 3 ou 4 sobre isso, reclamando, você quer, não deve fazer isso, você quer. Você ainda está em processo de maturação. Você ainda está em processo de maturação. Não abandone esse processo. Sempre procure a pessoa. Tem um ditado no Rio de Janeiro, minha terra natal, que diz assim: se eu posso falar com Deus, eu não vou falar com o santo. Fale direto com a pessoa, não corra às 7 senhoras. Porque uma pessoa madura, um ruius, ele vai até a pessoa, vai sentar, vai conversar de maneira educada, sem palavrão, que você é crente, né? Você sabe, você é crente, tá? Sua boquinha é santa, sem palavrão, com respeito, vai conversar. Não, pastor, não, irmão. Eu sei que entre homens, eu sou homem, irmão. Tu acha que eu nunca discuti, já não houve conversa eu entre um outro irmão, ele levantar a voz, eu também, bababá, não sei o quê, né? Mas depois ficar tudo certo, sem mágoa. Tem irmãos, se isso acontecer, fica sentido. Por quê? Ele ainda não consegue discernir isso. E tem irmãos que ainda leva para o lado pessoal. Irmãos, foi por isso que Paulo fala a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Vamos para o próximo slide. E sobre isso que eu estou falando, irmãos, quero falar da guerra interna. Eu vou dar um exemplo de Davi e de Jesus. Por exemplo, você se lembra de Davi, um guerreiro, um rei, mas também um homem que dizia: olha, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando o dia todo. Ou seja, Davi estava expressando a dor que ele estava sentindo. Estamos falando de Davi, né? Como diz os judeus, Davi Hamelech, né? Davi o rei, ou o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha contato, um homem que conseguiu absorver muito do coração de Deus, mas ele lidava com as dores dele, expressando essas dores. Aqui no Salmo, a gente pode também entender, Salmo é um inário da Bíblia, né? E também é uma oração. E ele deixou isso claro, porque ele deixou escrito. Muitos de nós precisamos é, aprender a lidar com essas dores. A dor que eu falo não é só dor física, irmão. A dor espiritual, a dor no ego, a dor emocional, aquilo que nos chateia, aquilo que nos causa ansiedade, aquilo que muitas das vezes você ouviu, né, numa discussão com sua esposa falou alguma parada, né, falou algo, falei em gíria para você entender. Vê se querer chutar tudo, largar, vou chutar o cachorro, vou trocar não sei o que aqui, você vai tacar da tua banha, eu bem que minha mãe disse, não, aprenda, aprenda, aprenda. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando o dia todo. Salmo de Davi, Salmo 38, 6. Como eu relatei antes, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ish, que vai ouvir. Ish, que vai ouvir, né? Como os Ashkenazis dizem. Mas Davi era um homem emocionalmente ferido, marcado por rejeição, perseguição e perda, perdão. Rejeição. Seus irmãos era amado pelo seu pai por estarem lá na frente de batalha. Ele, lá atrás, numa outra casa, vivendo com a sua mãe, tomando conta das poucas ovelhas do pai. Quando o profeta chega, traga todos os seus filhos, chama todo mundo. E o profeta pergunta: não tem mais ninguém, tem certeza? Ah, tem Davi, mas ele está lá. Bom, um profeta do Senhor chega na casa e o pai lembra de todos os filhos, não lembra dele? Homens imaturos, pais imaturos,
Ele gosta de ter filhos favoritos. Irmão, você é pai de todos os seus filhos, não tem filho favorito. Não, mas fulano do meio, o caçula, o mais velho, o quarto, o quinto é mais chegado a mim que os outros, então não. Você tem que se achegar aos seus filhos da mesma maneira, igual. Eu tenho 3, um dos os 3 eu amo da mesma maneira, faço pelos 3. Não tenho um filho preferido. Eu tenho uma netinha, mais para frente eu vou ter outros netos, em nome de Jesus, pelo menos uns 7, né, serão amados igualmente. Por quê? A gente pode estar implantando uma rejeição na vida de nossos filhos sem que nós saibamos. Perseguição. Davi foi perseguido pelo rei Saul. Perda, perdeu filhos, perdeu amigos, mas ele expressava essa dor. Jesus, Yeshua, nosso Machia, nosso Messias, também experimentou a angústia no Getsemane. Mateus 26:38 vai dizer que ele diz assim, ó, a minha alma está profundamente triste e até a morte. Você lembra que ele fala assim, caramba, vocês não podem orar comigo, velar comigo pelo menos 1 hora? Jesus se sentiu abandonado pelos amigos, pelos seus discípulos, irmão. Ali é dor, ali é dor. A Bíblia não nos chama a ignorar a dor, mas viver com ela sobre a redenção do Espírito Santo. Você vê que após tudo que acontece ali, a Bíblia diz que o anjo desceu e o consolou. Não estou falando que esse anjo é o Espírito Santo, mas eu estou falando o seguinte: o anjo desceu e o consolou. Quem consola, ele sabe que o Espírito Santo é nosso consolador. Então, assim, ó, eu já tive percas, irmãos. Perdi. Meu avô morre quando eu estava 7 meses na barriga da minha mãe, perdi tios, e eu não lembro muito, possivelmente minha mente esqueceu, porque pode ter sido uma dor profunda para mim, que foi a morte de uma tia enquanto eu era pequenininho, né. Algumas situações pessoais que passei. Rejeição, o meu pai não me registrou, o meu pai não me criou, graças a Deus, eu fui criado por uma mãe amorosa, tá. E aí eu quero dizer um negócio para vocês, tá, cai muito por terra essa mentira que inventaram na igreja: "Não, um homem que cresce sem pai não tem referência, ele é isso, é aquilo outro", isso aí é conversa, tá. Isso aí é conversa, entendeu. Conheço muitos homens como eu, que foram criados sem pai, foi criado pela mãe e pela avó, são homens familiares, são exemplo de pai, de avô, de crente, de empresário, de pastor. Então vamos parar com isso. Então, muitas percas a gente teve, mas o Espírito vem consolando. A gente precisa expressar, você precisa procurar o seu líder, procurar o seu pastor. É bom ter amigos, amigos que não vai espalhar por aí as suas dores, mas procure o seu líder. Se você é um legendário, você provavelmente, em alguma igreja, você está dentro de uma família. Procure o líder daquela manada. Pastor, eu sou homem, não sou legendário. Procure o líder de homens, procure o pastor, o presbítero, o diácono, procure alguém. Os pastores da sua igreja estão ali à disposição do reino, foram levantados por Jesus para estar à disposição do reino, cuidar de você. Maravilha? Dúvida que tiver, irmãos, só mandar aí embaixo no vídeo ou no meu WhatsApp, porque quem vê os meus vídeos são pessoas que têm relacionamento comigo, então tem meus contatos. E vamos tratar de onde vem a ferida? A ferida do homem, irmão, ela vem de várias fontes, né. Ausência paterna. A gente não tem como saber como era o relacionamento de Timóteo, com seu pai. A Bíblia é muito clara em dizer três coisas: fala da avó dele, fala da mãe dele, que eram judias, e fala que o pai dele era grego. Poderia ser, né, um judeu grego, possivelmente pode ser, ou pode ser alguém que foi criado mesmo dentro da cultura grega, era um grego normal. A gente não sabe de definir isso, mas pelo que a gente vê dentro dessas questões de libertação
já ministrei muito, já preguei muito sobre isso em vários lugares, né. Dentro do campo psicológico, você vai conhecer psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, e também vai relatar que a ausência paterna é algo muito grave, né, tanto para o homem, que nós estamos tratando somente para o homem, principalmente para a mulher. Muitas mulheres são altamente vulneráveis emocionalmente pela falta da presença de um pai, né. A gente até, quando era no mundo, a gente brincava, né: "Pô, fulana tem dedo podre, só expõe mal, não sei o quê, tal". Talvez a falta do pai leve ela a fazer certas escolhas. Então a ausência paterna causa feridas terríveis, mas elas podem ser curadas, tá. E eu sempre fui criado pela minha mãe, a minha mãe aos 12 anos me ensinou, 11, 12 anos, uma conversa que nós tivemos, ela falou: "Deus é seu pai", não sei o quê, eu falei: "Não, Deus é meu pai", comecei a relacionar com Deus como pai e isso trouxe uma cura profunda em mim, trouxe uma cura muito profunda em mim, se relacionar como Deus, eu sendo filho e reconhecendo Ele como pai. Talvez você, homem, está precisando disso. Talvez você, homem, está precisando de alguém para que você olhe e respeite e tenha como pai. Amigo, você já tem muitos ou poucos, mas você precisa ter alguém que seja uma figura de liderança e paterna na sua vida. Um outro lugar que vem feridas é a questão da desilusão do casamento. Alguns homens nos dias atuais, eles têm estado desiludidos com o seu casamento por motivos financeiros, motivos emocionais, falta de diálogo, né, a pressão tem sido muito grande em alguns momentos, dependendo da cidade a qual você mora. Ele faz comparações entre a mulher que ele tem e mulheres de internet ou mulheres mais novas, principalmente se ele é um homem que é aprofundado na pornografia, daqui a pouco ele está desiludido até com o sexo, a relação sexual que ele tem com a esposa, que ele fica vendo pornografia, vê aquela gritaria, aquela coisa, isso, aquilo, aí ele quer fazer com a mulher, só que a mulher dele não é uma atriz pornô. A mulher dele é uma santa mulher de Deus, entendeu? E o camarada cai naquela ilusão. Não, eu quero que seja desse jeito, que eu vou sentir mais. Ou às vezes está tão atarefado, tão preocupado de manter a casa, manter as contas, que às vezes tem dificuldade de ter relação com a esposa. E aí ele traz essa frustração para o casamento. Mas Jesus tem uma palavra para você. Jesus, ele vai entrar com força e vai te dar providência. Ele vai curar sua mente, vai curar o seu corpo, vai te fortalecer. Creia em Jesus. Se está passando por esses problemas, procure a liderança de casais da sua igreja, procure as pessoas que foram levantando na sua igreja para serem cabeça dos casais, participe de cultos de casais, participe de cursos de casais da sua igreja, para poder tratar isso, irmão. Amém? Aleluia. Você que é da igreja onde eu sou pastor, tem eu e tem uns outros pastores, você pode nos procurar, nós vamos sentar, te ouvir, conversar e vamos orar por você. Amém? Cobrança de desempenho no ministério, não só dos outros, ou a própria cobrança, né? Vamos de novo para a internet, para as redes sociais. As pessoas fazem muito comparativo da sua chamada com a chamada que eles vê nas redes sociais. E se ele não está naquele nível a qual ele vê na rede social, ou ele vê em outros lugares, ele auto-cobra-se, ele se cobra, né? Falei uma palavra errada, ele se auto-cobra. Então, essas cobranças, seja no desempenho no ministério, seja no desempenho dentro do lar, isso traz feridas. Já falei sobre comparação constante nas redes sociais, e tem a questão do peso financeiro e a culpa de não ser suficiente. Às vezes você pode, de repente, você mora num lugar caro, igual aqui em Itapema, as coisas são caras, aluguel é muito caro, né, manter aluguel. E aí, às vezes, "Ah, não, mas a minha esposa quer que eu ponha meu filho naquela escola particular, porque a vizinha estuda, se estudar na escola pública, ela não vai achar e tal, mas eu trabalho muito, trabalho em 2 empregos, caramba, não sobra dinheiro. Não, não vou dar dízimo, porque vai faltar, etcétera e tal". Irmãos, eu da quarta série até a primeira faculdade foi tudo público. Eu estudei em escola particular, porque não tinha ninguém para tomar conta de mim em casa, então minha mãe pagava 2 matrículas, eu ficava o dia todo numa escola.
Mas depois que minha tia passou a ficar em casa, depois, hum, aí a minha mãe pagava a minha tia, etc e tal, minha tia até falava que não precisava, porque eu era sobrinho, e aí eu fui para a escola pública. Seu filho estudar numa escola pública, irmão, não é vergonhoso para ninguém, tá, não é vergonhoso. Aí compra isso, compra aquilo, nem sempre posso sair para jantar, nem sempre posso ir para aquilo. Vai chegar a hora, se equilibra. Nós, quando testemunhamos sobre a vida financeira, a gente sempre testemunha, linkado ao dízimo, porque existe promessas da parte de Deus sobre isso. Eu sei que muitas das vezes, de repente, você pode ser aquela pessoa que: "Não, primeiro eu pago as contas, depois dou o dízimo". Irmãos, faça uma experiência com Deus, faça uma prova com Deus, nessa questão do dízimo. Dizime primeiro. Não vai ser pode pirim-pim-pim, não vai ser na hora. Mas tem essa experiência aí uns 3 meses, você vai começar a ver as coisas se ajeitarem, amém? Vamos seguir? É isso aí, ó. Essas feridas se tornam fortalezas espirituais. Oru é uma palavra para fortaleza. Como um castelo erguidos na mente, dificultando que a palavra penetre. Ou seja, essas feridas, elas vão fazendo construção, tá? Existe uma palavra grega para construção que é arque. Arque serve tanto para arquitetura, que constrói modelos, né? Um arquiteto, ele não faz aquele modelozinho, etc. E também para principado, tá? Então, quando a gente fala de construção, a gente está falando de principados dentro da mente da pessoa, que não permite que a palavra penetre. Ele ouve a palavra, mas não permite que a palavra penetre e gerar mudança nele. Mas a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Antigamente tinha uma tradução que falava assim, ó, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais, né, mais poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Acho que o tradutor ele colocou isso para dar uma ênfase. Irmão, essas armas espirituais ela tem a ver com a leitura da palavra, tem a ver com oração, tem a ver com jejum, tem a ver com cononia, que é estar em comunhão com os irmãos. Crente tem que parar com esse negócio de ficar sozinho. Você já reparou, irmão? Acaba o culto, crente, ó, linha na pipa. Você precisa ter um tempo de comunhão. Você precisa ter um tempo de conversar com alguém, etc. 5 minutinhos, 10 minutinhos, entendeu? Porque nessas conversas é a que gera a cura. Porque quando alguém sabe das suas dores, elas começam a interceder por você. Daqui a pouco você vai gerando amizade na igreja. Quando você gera amizade na igreja, diminui as suas amizades mundanas. Quando for ver, você está totalmente inserido na igreja. Ah, vamos lavar a igreja, tu aparece. Vamos cuidar do estacionamento, tu aparece. Vamos capinar, tu aparece, porque você quer estar com os irmãos, conversar, e comer uma carne. Nós somos homens, mano. Nós vamos comer carne, mano. Negócio de comer folha, mas, etc. Né? Tinha um mano legendário, tem ainda um mano legendário na nossa igreja, que ele é vegano, mas quando tem churrasco, ele está junto. Ele pediu uma força para fazer uma mudança. A galera veio como? Vem junto, e muitos de nós não tinha nem aquela amizade com ele, mas naquele tempo de mudança, etc e tal, gerou uma amizade gostosa. Então a coinonia, né, estar em comunhão, estar em leitura, fazer devocional, participar dos estudos da igreja, é algo muito forte para curar a sua ferida. Lembre-se, Tecnon, você está em tratamento para se tornar um ruios, então você precisa permitir que você seja curado, que o Espírito venha atuar em você. Vamos para o próximo slide. A cura começa com a entrega, né? Imuná em hebraico seria a palavra sobre para a fé, mas a ver com fidelidade, né? Fidelidade, firmeza, como está escrito, alicerce confiável. É igual aquele louvor, se Deus fizer, ele é Deus, se Deus não fizer, ele é Deus. Nós somos fiéis a Deus, independente se ele vai cumprir o que clamamos ou não, tá? E também é sobre criar, conquistar e etc.
Então, a emuná é o braço que segura o homem no abismo, porque a cura começa com a entrega. Irmão, se entregue à mudança que Deus quer fazer em você. Às vezes, eu conheço uma pessoa que ele é abastado financeiramente, quem prosperou ele foi Deus. Antes ele atuava poderosamente na igreja da cidade dele, ele, a esposa, filhas, se formou em teologia, ficou na frente da obra, mas daqui a pouco prosperou, foi para uma outra cidade, prosperou e hoje mora numa baita casa. E diz que não consegue vir para a igreja, ele gosta de chegar em casa, botar 2 pedras de gelo, pegar o copo, botar o uísque, aí bebi uma garrafa de uísque. E numa conversa que tivemos, eu falei para ele: "Cara, você é muito imaturo, você parece uma criança". "Ah, não fala que eu sou criança, não fala que eu sou guri". Eu falei: "Querido, olha só, você está trocando o prazer de beber, provavelmente esse uísque aí até é falso, porque nós estamos no Brasil, trocando isso pela presença do Espírito". A Bíblia diz: "Enchei-vos do Espírito". Ficar não, ficar em casa, vou ver minha TV, relaxar a mente, aí põe seu uísque, aí tu manda uma foto, aí todo mundo comenta: "Ai, que uísque bom, não, o bom é tal, não sei o quê", e a obra de Deus na sua vida? "Espera aí, Fernando, mas você confrontou ele, mas" "Não, primeiro acolhi, sempre visitando, ligando, mas depois na mesa, querendo fazer ele entender que ainda existe um propósito na vida dele, assim como tem um propósito na sua vida. Existe um propósito na sua vida, talvez as dores quebrou tudo dentro de você. De repente a tua fé está escondida lá dentro dos escombros da alma, está sendo sufocado. Talvez você por fora é um homem, mas lá dentro da alma tem um menino que está preso, sufocado, que quer crescer, quer virar um homem bíblico, um homem que quer estar à frente da obra, um homem que não vai estar olhando para a mulher dos outros, um homem que vai assumir a família, vai chegar para a mulher: "Ó, tô duro, tá tudo dificultou, mas nós vamos morar junto, vamos crescer junto, aleluia". Talvez tu é alguém que mora com uma mulher 3 anos, 5 anos, 10 anos, nunca teve coragem de dar o seu sobrenome para ela, você tem coragem de botar carro no seu nome, casa no seu nome, e-mail no seu nome, iPhone no seu nome, mas não tem coragem de botar a mulher no seu nome, só botou nos seus filhos porque, né, irmão, tinha que registrar. Então esse menino que faz isso tudo, ele quer crescer, mas ele está dentro daquele escombro da sua alma que foi tão quebrada, virou um caco, era um vaso, quebrou tudo aqueles caquinhos. Entenda, Jesus não veio apenas salvar a gente da condenação, mas também curar os cacos interior. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou a curar os quebrantados de coração. Quando você for curado, quando você sair de tequinões e virar um ruios, Jesus vai te enviar a curar outros homens. Eita! Aravassuri cantarai, aleluia! Não, talvez você é um bom empresário, talvez você é um líder na sua igreja. Eu lembro que lá no começo falei sobre isso. Você ser um voz no legendário. Hein, ó. Mas, enquanto você não sair de menino para homem, sempre vai estar te faltando algo, porque Deus tem muito mais para dar em você, fazer em você e fazer através de você. É como eu sempre digo, tá tudo bem, mas tem espaço para melhorar. Nós podemos ser homens bíblicos, homens cristãos melhores. E se você está quebrado, nós estamos prontos aqui para te ajudar. Estender a mão, buscar a cura e juntos crescemos em Cristo Jesus. Voltar à origem, a sua genealogia espiritual. Paulo ele vai falar para Timóteo, porque assim, Timóteo era judeu. Então quando você diz assim sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, você está falando para Timóteo
na veia dele. E desse um povo que enfrentou 3 cativeiros, entendeu? Um povo que foi muitas vezes quase dizimado, um povo que viu milagre, abertura do Mar Vermelho, do Jordão, coluna de fogo, coluna de fumaça. Todo esse histórico de vitória estava no sangue de Timóteo, estava dentro da genealogia de Timóteo, assim como há na nossa, porque através de Cristo nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Agora o sangue de Cristo ele traz sobre nós toda essa promessa, todo esse histórico. Isso que Paulo vai falar, lembra-te da fé não fingida que há em ti, porque a fé era experimentada e havia todo um histórico, igual a sua fé. Você tem tido experiência com Deus, só que você precisa mergulhar. Paulo lembra Timóteo das suas raízes, raízes trazem identidade. A nossa raiz é a palavra de Deus, irmãos. Homens, a nossa raiz é a palavra de Deus. Homens feridos precisam se lembrar. Você vive uma promessa. Você não é um acidente. Você não é uma estatística ruim. Irmãos, eu não sou filho do casamento do meu pai. Meu pai era casado, depois sou mãe. E minha mãe virou amante. E etc e tal. Bum! Fernando nasceu. Irmão, eu não sou um acidente. Eu não sou uma estatística ruim. Eu sou o plano de Deus que caminha sobre a face da terra. Eu não quero saber como é que eu fui concebido. Eu quero saber que Deus tem uma obra na minha vida. A Bíblia diz que quando eu era ainda informe, os olhos do Senhor estavam sobre mim. A Bíblia diz que Deus falou para Jeremias, tá? Ele falou para Jeremias, antes que tu estivesse no ventre da sua mãe, eu te vi. E as nações eu te dei por profeta. Quem dá destino é pai. Você que é pai, vai ficar sendo mimizento. Deus, olha como que eu fui criado, eu não te digo, terapia, ele não busca a cura. É você que vai dar destino à sua casa. A mãe cria, a mãe faz tudo, mas o pai é que dá destino. Não poderia ficar falando aí, ai, genitor, ai, isso e aquilo. Não, geneticamente, aleluia, a semente está no homem. Posso falar bem duro para você? A semente tem mais, irmão. A incubadora é a mulher. A mulher faz, Deus através da mulher faz a semente crescer. Mas Deus através do homem, é o homem que carrega a semente. E aí, você está jogando semente fora com masturbação, na pornografia, no cuidado, que delícia, essa porra, não. Gente, Deus tem uma mulher linda, maravilhosa. Não, pastor, isso aqui, senta com ela e conversa no homem. Ah, pô, deixa eu fazer um amorzinho, mais assim, etc e tal. Entendeu? Pega essa mulher, vai dar um passeio, não faz por favor, vai poderoso, não, poderoso. Né? Sei que tem um negócio aí falando mal de poderoso, porém, não, poderoso. É de graça. Você vai daqui a poderoso de graça. Você vai ali em Grepar, Imperatriz. Hoje em dia tem esse negócio de morango, né? Morango do amor, só que ele não tem aqui. Imperatriz, daqui a pouco passa a Angelina, a próxima cidade é a cidade de Morango, aqui em Santa Catarina. Caramba, gente. Preço baixíssimo, irmão. Vai lá, dá um passeio com a mulher, entendeu? Que o dinheirinho vai para aquelas águas termais, aleluia, que tem aqui perto, entendeu? Faça algo diferente. Trate sua mulher bem, sua mulher faça ela se sentir desejada. Cara, tu não é um acidente. Você é um plano de Deus que deu certo. Tá aí andando sobre a terra, tá vivo. Enquanto nós estamos vivos, é porque Deus entende que nós temos importância dentro da criação. Porque nós não tiver mais, não. Chegou a hora, rata para cima e deu. Mas você ainda está vivo, você está caminhando. Você que é solteiro, larga essa vida e não larga esse demônio chamado beija-flor. O demônio beija-flor, irmão. Viu beija-flor? Aí beijinho aqui, beijinho uma florzinha ali, beijinho aqui, nananana. E daqui a pouco, não tem ninguém. Daqui a pouco tá com 35, 40 anos, não casou, nem nada, 50 anos, não casou. Ah, Zé, não tem problema, não tem problema. Você é que tem problema. Você não quer voltar à sua origem espiritual, que é o ser humano, crescer
esse batismo, mas o batismo, para você que é da IVT, é aquele que o pastor Fábio pregou, uma nova vida, uma nova história. Entendeu? É enterrar aquele ano do passado e a partir dali Deus dá um novo start para uma nova vida, um novo momento. Tá? Você foi perdoado dos seus pecados. Não quero nem saber dos seus pecados. Mas a partir que você começa uma nova vida, se você fumava, não fuma mais, se cheirava, não cheirava mais, se traía, não traía mais, se era irresponsável, agora você é uma pessoa responsável. Agora você se lança na presença de Deus, busca Deus, serve a sociedade, serve a Deus, servindo a igreja. É toda uma mudança, é você se reconectar com Deus. Não é apenas deixar um comportamento, como escrevi aí, mas é voltar para o lugar onde o Pai te chamou pela primeira vez. Deus te chamou a primeira vez lá no Éden, para um tempo de comunhão, para um tempo de relacionamento, nos deu a esposa para Adão formar uma família, e sempre na virada do dia tem um tempo de qualidade para com Deus. Se você pede prosperidade a Deus, não é prosperidade para tu comprar 5 BMW, meu Deus, agora, ficar dando aí para os amigos, não. A sua prosperidade é para cuidar da sua casa, cuidar da família, cuidar de pessoas, abençoar na obra e ser um exemplo dentro da sociedade. Seguindo. Aplicação prática. Reconstruindo um homem. Tá? Quando eu escrevi o livro, eu pensei muito nessas perguntas aí. Né? Por quê? Irmãos, como eu falei, eu já falamos isso lá nos primeiros slides. Admita a sua dor. Admita as dores que você carrega. Jesus só cura aquilo que era trazido à luz. Quando eu recebi Jesus falando assim, o que você quer que eu te faça? Jesus estava vendo, era nítido, mas qual era a dor da pessoa? Qual é a dor que você quer que Jesus cure? É no relacionamento? É na sua saúde? É no espiritual? É no financeiro? É no ministerial? É no familiar? Admita a sua dor. Fala para Jesus em oração. Busca a sua liderança, admite a sua dor para que eles possam orar junto. Acabei de falar, se conectar com a genealogia espiritual, lembre-se de quem você é. Lembre-se do propósito para o qual você foi criado. Isso está bem claro nas escrituras. Submeta-se a um discipulado saudável. Todo homem precisa de um Paulo. O que é isso? Se apresente, pelo menos uma vez na semana, a cada 10 dias, a um líder seu, a um pastor da sua igreja. Tira o tempo de qualidade, diga como foi aquele mês, diga quais foram as dores, as frustrações, as brigas, as discussões, os prazeres, as alegrias dentro da sua vida, dentro do seu lar. Abre o seu coração, chore, reclame, põe para fora. Homens experimentados de batalhas, irmãos. Você precisa botar para fora. A guerra ela não é fácil. A guerra que nós vivemos ela é totalmente espiritual. Se é espiritual, ela é totalmente mental, é na nossa mente, é no nosso cérebro. Os desejos carnais que nós sentimos provêm de certas ativações do nosso cérebro. Você precisa de um Paulo, de um Pedro, entendeu? De alguém, de um pastor bíblico, tá? Né? Você não é uma velha que tem por aí, não. Um pastor bíblico para você sentar, conversar. Você não será julgado por nós. Porque a nossa função como pastor nunca é te julgar, mas é te ouvir, orar, interceder, chamar a atenção quando necessário, te abraçar quando necessário. Saia desse esconderijo, saia do fundo dessa caverna e põe para fora e deixe Jesus trabalhar. Abrace o processo de cura, não se apresse. Entendeu? Deixe o Espírito tratar nas camadas mais profundas. Não viva no ativismo religioso. Deixa Deus te tratar, deixa Deus curar. Retorne ao altar, não estou falando do culto da igreja, retorne ao altar. Retorne àquele lugar de oração e rendição dentro do seu lar. Retorne à oração, retorne ao clamor, retorne ao lugar de restauração. Ore em família, chame a sua família, ore em família. Ah, sou solteiro. Se tiver família, ore com a família. Se estiver sozinho,
ore sozinho. Não, tem um irmão que não sei o quê, vá com esse irmão, vai orar, vá na igreja orar, vai orar, faça alguma coisa. Você precisa dessa mudança. Estamos terminando. Pergunta para reflexão pessoal e debate. Irmão, você pode até pintar nessa tela ou paralisar e copiar. Qual foi a primeira ferida que te fez calar como homem? Um brinquedo quebrado, um tapa que tomou, uma briga que você viu dentro do lar? Ah, talvez você foi abusado na infância. Isso te calou, isso te corrói por dentro e você precisa botar isso para fora. Muitos homens não têm coragem de relatar isso. Relate para Deus. Chore para Deus em oração, ou se quiser conversar sobre isso, nós vamos orar por você. Estou, não tenho coragem. Olha, escreva então isso, depois taque fogo e fala para Deus: olha, Senhor, da mesma maneira que isso aqui está queimando, o teu espírito vai queimar essa lembrança, essa dor, isso que me prende, isso vai desaparecer da minha vida em nome de Jesus. Talvez isso vai vir à lembrança em alguns momentos, mas não vai mais me paralisar, não vai mais me trazer dor, mas eu vou estar rendido a Ti, Deus, em nome de Jesus. Em que área da sua vida você se sente ainda como um tecnon, um filho imaturo? Quem tem sido a sua referência espiritual? Não vem com ninguém de internet não, irmão. Tô falando de pessoas que você tem contato, você pode procurar em todo momento, sai que vai buscar, ouvir, se tu ligar agora, mandar um zap, porque às vezes, né, a pessoa pode estar num conflito, vai ligar e a pessoa pode não atender. Mas tu vai mandar um zap, tu sabe que aquela pessoa vai visualizar e vai te responder, é sobre isso. Outra, você permite ser discipulado? Lembra que eu falei de encontrar um pastor, se abrir uma vez por semana, a cada 10 dias, a cada 15 dias, você que vai ver. Ser discipulado é isso, é se abrir, receber oração, ser curado. Que muralhas emocionais precisam cair para que você possa viver como Luiz, como um filho maduro? Só você tem essa resposta. Você tem estendido a mão a outros homens feridos como você um dia esteve? Ou você só sabe acusar? Segura aí, ó, pode tirar print, congela a tela, anota, amém? E para terminar, e vamos orar, conclusão do capítulo 1. Um homem curado glorifica a Jesus. Homem restaurado mudam famílias, transforma igrejas, abençoa gerações, ou seja, cria toda uma mudança de cenário numa sociedade. A jornada do homem ferido não termina na dor, mas na glória do Cristo sendo vista nele. E eu e você sejamos esse homem. Em nome de Jesus e Espírito Santo, nós apresentamos tudo que foi relatado aqui. Que a tua boa mão de graça, favor e misericórdia venha gerar cura em nós, venha transformar-nos, venha gerar a tua mão poderosa de unção, graça e glória. Que no nome de Jesus de Nazaré, nós queremos declarar a tua palavra. Eu oro por esses homens que estão assistindo essa aula, que no nome de Jesus de Nazaré vai ser gerado cura, vai ser gerado virada, vai ser gerada restauração. Senhor amado, enche eles de coragem para expressar as suas dores e vencê-las em nome de Jesus, porque nós estamos aqui para ajudá-lo. Queremos declarar o seu favor, o seu nome, a cura desse homem, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que assistiu essa aula. Preciso que você comente, dê a sua opinião do que você achou. Compartilhe com homens que você conhece, grupo de homens, com homens. Aleluia. Né? E nós estamos aqui. Semana que vem, nós teremos um outro vídeo continuando nessa mesma reflexão da cura do homem, porque muitos homens têm sido feridos em guerras e eles precisam ser curados. Então, serão 7 vídeos, esse é o primeiro, e na próxima semana nós teremos um. Precisar falar comigo, você me encontra no Instagram, qualquer lugar que você colocar Convívio do Reino, você vai me encontrar, ou botar Fernando_Gonçalves lá no Instagram, você também
E você consegue ver aí no card o meu WhatsApp. Nós estamos aqui para lhe ajudar, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante a mão sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Shalom. Até a próxima. Em nome de Jesus.